A paz do Senhor, meus amados irmãos. Graças a Deus, estou bastante feliz de poder estar aqui com vós outros, para assim adorarmos e glorificarmos o sacrosanto nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Convido você a ler comigo a Santa Palavra de Deus. Seja bem-vindo, sou mais TBS, Teologia Bíblica Sadia, para o seu coração, para a sua mente, para a sua vida, para o seu interior. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3 até o versículo de número 11. Vamos ler esse texto bíblico da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E com certeza vai ser de grande ajuda para o seu coração, para a sua vida. Eu quero ler na Nova Versão Internacional, certo? Nova Versão Internacional é uma versão produzida pelo pastor, doutor hebraísta Luiz Saião, certo? Ele é um dos coordenadores dessa versão internacional. Excelente, ótima essa versão. E eu estou aqui nas minhas mãos a Bíblia de Estudo Arqueológica. Muito boa esta Bíblia. Você que quer conhecer mais e mais o pano de fundo histórico da cultura hebraica, da cultura dos judeus, dos costumes dos judeus, então adquira uma Bíblia dessa, que você vai descobrir muitas coisas interessantes que envolvem ali o povo da Palestina, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, o desenvolvimento da história do povo de Israel ali em Canaã. Então vamos ler o texto bíblico. 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 3 ao versículo de número 11. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do seu pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se a acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, queridos, a explicação desse texto bíblico, que é bastante interessante a explicação desse texto bíblico, certo? Graças a Deus que a palavra de Deus chegou até nós, está conosco, e por isso nós somos felizes, porque as Escrituras Sagradas estão em nosso coração. Veja aqui, deixa eu te chamar a sua atenção aqui. Eu gravei um vídeo anteriormente falando sobre Pedro, aqui usando o versículo 1, que Pedro usa como subsídio contra os falsos mestres para ensinar a igreja primitiva que estava sofrendo perseguição internamente dentro da igreja, no sentido interno, daquelas pessoas que se desviaram, que se afastaram do evangelho e estavam ali ludibriando e enganando os irmãos a deixarem o cristianismo, a deixarem Jesus e a seguirem as suas ideias, as suas ideologias. Pedro escreveu a sua primeira carta para consolar, consolidar os irmãos, abençoar, confortar, ajudá-los, porque eles estavam sofrendo espólio dos seus bens, estavam sendo perseguidos pelos imperadores. E
Pedro escreve essa carta para ajudá-los a vencer essas perseguições. Passou a perseguição imperial, diminuiu a intensidade da perseguição imperial, agora passou uma perseguição muito mais perigosa do que aquela perseguição dos imperadores de Roma, certo? Os Césares. Então, queridos, essa perseguição dos imperadores não era tão perigosa para a igreja primitiva de que a perseguição religiosa, a perseguição dos falsos mestres, das falsas doutrinas que eles estavam disseminando ali no seio da igreja. E Pedro, ele mostra como vencer esses falsos mestres, produzindo, fazendo crescer 7 qualidades, desenvolvendo essas 7 qualidades no dia a dia. Veja aqui, e Pedro ensina que eles deveriam acrescentar a fé que eles receberam em Cristo, a fé genuína, a fé salvadora, a fé libertadora, essa fé poderosa, acrescentar a fé deles a virtude. Olha aí, acrescentai a vossa fé a virtude, ou seja, o poder. Busque o poder. Seja uma pessoa virtuosa, de qualidade, de caráter, de moral, mas tenha poder de Deus. Essa palavra virtude pode ser também traduzida como poder. Acrescentai à vossa fé poder. Virtude. Coloque dentro de sua fé o poder. É como se você tivesse um vaso, e esse vaso, dentro dele tem um elemento chamado fé, e aí você colocasse sobre esta fé, dentro deste vaso, que é você, colocasse aí um pouco de virtude, de poder, para combater os falsos mestres. E aí Pedro diz, acrescente à vossa fé o conhecimento. Não é só poder, porque poder sem conhecimento se torna fanatismo. Então acrescente ao poder, certo? Acrescente isso aí, o conhecimento. Esse conhecimento não é só um conhecimento bíblico, teológico, escriturístico, mas é um conhecimento ortoprático, experimental. Acrescente à virtude o conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Acrescente aí, acrescente este conhecimento poderoso e experimental ortoprático que vai mudar a tua vida, mudar o teu coração, mudar você por completo, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus. Não fique só na questão do conhecimento mental, da razão. Procure um conhecimento experimental, prático do dia a dia, que com certeza vai fazer toda a diferença em sua vida. Toda a diferença em sua vida. Preste atenção. Acrescente ao conhecimento, leia comigo aí, versículo 5. Acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Ora, você tem poder, virtude sobre a sua fé? Você agora tem conhecimento ortoprático e também teológico? Tem? Então, já que você tem poder e tem conhecimento, é preciso acrescentar a esse poder e a esse conhecimento o domínio próprio. Saber se controlar. Controlar a raiva, seus desejos, suas vontades. Controlar-se diante das perseguições, controlar diante das necessidades. Ter um autocontrole, um autodomínio. Porque se você tem poder, se você tem conhecimento, então você precisa desenvolver sobre este conhecimento, sobre esta virtude, que está sobre a sua fé, o domínio próprio. Porque quem perde o domínio próprio, perde o poder, perde a razão e o conhecimento, tanto bíblico como ortoprático. É preciso ter domínio próprio para não virar um fanático e nem um formalista no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo, queridos? E aí, além de acrescentar à fé o domínio próprio, Pedro continua, acrescente ao domínio próprio, preste atenção, a perseverança. Ora, o que é que Pedro está ensinando os irmãos? Irmãos, vocês que têm fé, coloca a virtude aí, acrescente a virtude ao conhecimento o domínio próprio,
E acrescente ao domínio próprio a perseverança. O que ele está querendo ensinar? Persevere no poder. Persevere em buscar o conhecimento. Persevere em buscar o domínio próprio. Em se manter controlado. Aleluia, com o poder do Espírito, com o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Persevere nessas coisas. E aí Pedro continua, acrescente a perseverança, preste atenção, vamos ler aqui. A piedade. A piedade. Se você tem perseverança, você precisa acrescentar a piedade. Ser uma pessoa bondosa, uma pessoa de caráter, uma pessoa legal, uma pessoa boa de se estar do seu lado, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem um currículo invejável, que tem um histórico maravilhoso na sociedade, uma pessoa piedosa que teme a Deus de verdade. Então Pedro está dizendo aqui, se você diz que é piedoso, que teme a Deus, que é servo de Deus, então você precisa ter essas 4 qualidades incorporadas na piedade. Porque se você diz que é piedoso e não tem virtude, não tem conhecimento, não tem domínio próprio e não tem perseverança, e diz que é piedoso, então essa piedade não é piedade, é impiedade, é iniquidade. É uma coisa que estraga a sua fé. Então Pedro está ensinando os irmãos ali perseguidos pelos falsos profetas e mestres, que eles tinham que acrescentar à sua fé a piedade. E essa piedade tem que ser acompanhada do poder, acompanhada do conhecimento, acompanhada da perseverança e do domínio próprio, para você realmente ser uma pessoa piedosa. Ora, então vamos continuar. Acrescentando a piedade, a fraternidade. Ora, agora, por que Pedro diz isso? Acrescentando a piedade e a fraternidade. Porque alguém que diz que é piedoso não está em confraternização, não confraterniza a sua fé na comunidade, ele é isolado da comunidade, ele não ama os irmãos, ele não ama a eclésia, a igreja de Deus, ele não gosta de estar junto, ele é individualista, ele é partidário, ele é orgulhoso, exaltado, prepotente, ainda diz que é piedoso. Então Pedro está dizendo aqui, olha, vamos saber realmente que esta pessoa é uma pessoa que tem uma fé genuína, que é uma pessoa piedosa, quando ela está no meio da comunidade, ela é fraternal, ela se dá a fraternidade. Então ela é uma pessoa piedosa. Ora, agora preste atenção. E Pedro diz para acrescentar a fraternidade o amor. Será que há uma diferença entre fraternidade e o amor? Sim. Nem toda fraternidade é acompanhada de uma verdadeira piedade, de um verdadeiro amor, de sinceridade, porque às vezes a pessoa é fraterna, está junto, está colaborando, está participando, está ali assentado do lado, está no meio da eclésia, mas por interesses, por corrupção, por querer uma cesta básica, ou por aproveitar a comunidade, o povo, o ajuntamento do povo de Deus para fins lucrativos. Assim eram os falsos mestres. Eles estavam banqueteando, confraternizando ali, tinha até a oportunidade, até ensinava muitas das vezes ali no seio da igreja, de casa em casa, e eles começavam a enganar os irmãos com falsas doutrinas e aproveitando financeiramente, economicamente, dos bens da igreja do Senhor. Então Pedro está alertando os irmãos primitivos, que estavam sofrendo essa perseguição interna de falsas doutrinas, dos falsos mestres, para ensiná-los a combater esses falsos mestres, acrescentando à fraternidade o amor. Pois o amor mostra, o amor vê, o amor enxerga o pecado, a iniquidade, o engano, as heresias, os falsos. Ninguém pode parar diante do amor de Deus. O amor de Deus, ele é penetrante. O amor de Deus, ele é glorioso, ele é majestoso. Quando você acrescenta a fraternidade, mais de que está junto o amor de Deus,
os falsos mestres são desmascarados. Eles não aguentam ficar no nosso meio. Eles têm que sair, eles têm que fugir, eles têm que ir embora, eles têm que desaparecer, porque o amor de Deus os exclui. Apesar que o amor quer salvá-los. Mas o amor de Deus implica também a justiça, implica também a sinceridade e a honestidade. Queridos, que Deus abençoe vocês com esta palavra. Não deixe de acrescentar à vossa fé essas 7 qualidades. Acrescente à sua fé a virtude, acrescente à sua fé o conhecimento, acrescente à sua fé o domínio próprio, acrescente à sua fé a perseverança, acrescente à sua fé a piedade, acrescente à piedade a fraternidade e acrescente à fraternidade o amor ágape de Deus. Se fizermos isso, como diz o apóstolo Pedro, jamais vamos cair, jamais vamos tropeçar, jamais seremos infrutíferos, jamais seremos inúteis no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No seu dia a dia, da sua vida cristã, procure desenvolver essas 7 qualidades, porque o diminuir dessas qualidades em minha vida, em tua vida, em nossa fé, faz que nós ficamos infrutíferos, fracos, vulneráveis aos ataques do diabo e das heresias que estão aí de carrada no nosso meio. São muitas heresias, são muitas religiões com ensinamentos esquisitos e estranhos às Escrituras Sagradas, que contrapõem as Escrituras, que é antagônica às Escrituras, que é contra as Escrituras Sagradas. Portanto, meus queridos, que Deus continue abençoando vocês e procure acrescentar à vossa fé essas qualidades. Pedro diz aqui, para que vocês não sejam cegos, para que vocês não sejam infrutíferos, para que vocês não sejam inúteis, para que vocês não tenham uma fé vã, e para que naquele dia vocês estejam preparados, pois os infrutíferos não subirá ao reino de Deus, não subirá para a eternidade. Certo? Que Deus te abençoe com este ensinamento. Procure acrescentar essas qualidades no seu dia a dia, que com certeza ninguém vai te tirar da presença de Deus, ninguém vai te tirar da igreja, ninguém vai tirar a sua fé, porque você está preparadíssimo para combater os falsos mestres com essas qualidades que o Espírito Santo quer te dar. E a sua fé vai ser uma fé nobre, vencedora sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e agradeço a sua preferência aqui na TBS Teologia Bíblica Sadia, para a sua mente e para o seu coração.